Olá, bem-vindos ao canal Resumo de Odonto. Hoje a gente vai dar continuação à nossa aula sobre a abertura endodôntica. A gente viu na aula passada os dentes anteriores, quais eram as suas raízes, quantos canais tinham nas suas raízes e como isso ia influenciar na abertura endodôntica. A abertura endodôntica ela é de extrema importância para nós fazermos um bom tratamento de canal. Porque se a gente faz um bom tratamento, se a gente faz uma boa abertura, a gente vai ter mais sucesso, mais processividade de tratamento, né? Um tratamento que seja mais curto e mais excessivo no paciente. Mas, antes da gente falar sobre cada um deles, vamos só lembrar um pouquinho sobre cada parte, né, da abertura coronária. A gente viu que para a gente fazer uma abertura coronária, a gente precisa de 4 passos iniciais, que é o ponto de eleição. O que é um ponto de eleição? Retornando o que dizemos na aula passada. O ponto de eleição é o ponto de onde irá partir a abertura. Então, por exemplo, nos incisivos a gente viu que essa abertura era no centro da face incisal, ou então 1 centímetro acima do sulco central. Agora, nos posteriores, a gente vai ver que vai ser no centro do sulco oclusal. Então, tudo isso, né, do sulco incisal, não, perdão, do sulco lingual, da face lingual. Então, assim a gente já consegue fazer uma melhor abertura coronária. Direção de trepanação é nada mais nada menos do que a direção que a gente vai continuar na broca, né, paralela ao longo longitudinal do dente, perpendicular. A forma de contorno, geralmente, ela vai se assemelhar à forma de contorno externa do dente. Então, por exemplo, a gente viu que nos incisivos ela tinha um formato triangular, com a base mais voltada para a cervical. Então, tudo isso a gente vai conseguir observar agora. E também a forma de conveniência. Então, vamos ver agora cada dente em específico. Primeiro, vamos falar sobre o primeiro pré-molar superior. O primeiro pré-molar superior, ele vai apresentar geralmente 2 raízes. Então, ao contrário do primeiro pré-molar inferior, que também vai apresentar 2 raízes, mas o primeiro pré-molar superior, ele tem mais chance de apresentar 2 raízes do que o primeiro pré-molar inferior, que geralmente tem 1 raiz. O primeiro pré-molar superior, assim como o segundo pré-molar superior, ele vai ter 2 canais. E esses 2 canais, geralmente, vai ser um para cada face do dente, um canal vestibular e um canal lingual. E esse canal vestibular, ele geralmente, ele vai ser mais estreito, ele tem uma forma elíptica, ele vai ser mais achatado. E o palatino, ele vai ser mais calibroso. Então, a gente consegue observar aqui, né, no canal palatino ou lingual, que ele é mais calibroso do que o vestibular, que é mais estreito. Assim, ele é circular, aqui a gente vê que ele é mais elíptico e também ele é mais largo. Mas isso não vai influenciar muito pra gente observar, mas pra gente ver o formato, não é? O outro dente que a gente vai estudar vai ser o segundo pré-molar superior. O segundo pré-molar superior, ao contrário do primeiro pré-molar superior, ele geralmente vai apresentar uma raiz e um conduto, ou seja, o conduto é a mesma coisa que canal. Então, geralmente as raízes elas podem ser unirradiculares, tendo essa face aqui, mas quando a gente tira, a gente observa que é uma raiz só, mas ela também pode vir birradicular. Mas qual é o padrão de normalidade do segundo pré-molar superior? É de apresentar uma raiz e um canal. Só que essa raiz, ela pode estar curvada, né, mais para vestibular e lingual e mais achatada em mesodistal. E a gente vai apresentar mais um canal. Mas também pode ter 2 canais e também pode ter 2 raízes. Mas o padrão de normalidade é que o primeiro pré-molar superior, né, que a gente viu, o primeiro pré-molar superior vai apresentar 2 raízes e 2 canais, um canal vestibular e um canal palatino, e o segundo pré-molar superior vai apresentar uma raiz e um canal, mas também pode ter 2 canais e 2 raízes. Dito isso, agora vamos falar um pouco sobre como a gente vai fazer uma abertura coronária dos nossos dentes posteriores. Então, para iniciar agora, a gente vai falar sobre os pré-molares superiores. A gente viu, né, como eu estava dizendo no início da aula, que nos anteriores a gente iniciava essa abertura geralmente pelo centro da face lingual.
Mas nos premolares superiores a gente não vai utilizar a face lingual como referência, nós vamos utilizar a face oclusal. Então, da mesma forma que a gente faz um tratamento restaurador, a gente vai tirar também pela oclusal. Então, a gente vem com o centro da broca aqui na face oclusal, e aí a gente vai colocar a nossa broca inicialmente na face oclusal, seja do primeiro premolar superior ou do segundo premolar superior. Na direção de trepanação, a gente vai colocar a broca paralela ao eixo longitudinal do dente, mas ao decorrer que a gente vai tirando o esmalte, tirando dentina, a gente vai mudar a direção da broca para o canal palatino, para o canal de maior volume, que nesse caso é o canal palatino. E eu quero que vocês prestem muita atenção na direção de trepanação dos posteriores, porque elas são bem semelhantes, mas existem algumas que têm uma diferença em uma e outra. Então, isso pode ser que tenha na sua prova ou no seu concurso alguma questão que faça uma pegadinha com você em relação à direção de trepanação. Já a forma de contorno, ela vai ser ovalada, né, com eixo maior no sentido lingual vestibular ou no sentido vestibular lingual. Ela também vai ser achatada no médio distal. A gente viu que tanto o primeiro premolar superior quanto o segundo premolar superior apresentavam esse achatamento em médio distal e vai ser mais alongada em vestíbulo lingual. Só que essa forma de contorno, na verdade, elas vão ser bem semelhantes, tanto os premolares superiores quanto os premolares inferiores. E a forma de conveniência, a gente vai colocar a parede mesial, divergente para o oclusal, e a parede vestibular, a parede lingual, divergentes para o oclusal. Então, tanto a mesial quanto a vestibular, quanto a lingual, elas vão ser divergentes para o oclusal. Mas quando a gente for ver os molares superiores, a gente vai ver que vai apresentar uma diferença aqui na forma de conveniência. Então, eu te aconselho a fazer uma tabela com as principais diferenças entre cada um, para que assim fique mais fácil a gente estudar. Agora vamos falar sobre os premolares inferiores. Os premolares inferiores, a gente vai ver que eles vão ser bem semelhantes dos premolares superiores. Para iniciar o primeiro pré, como a gente viu, o primeiro premolar superior, ele apresentava 2 raízes e 2 canais. Já o primeiro premolar inferior, ele vai apresentar uma raiz e um canal. Esse canal, assim como dos incisivos, eles vão ser cônicos e triangulares, mas eles também podem ser bifurcados, também podem ser trifurcados, mas geralmente ele vai ser uniradicular. O primeiro premolar inferior, ele pode apresentar um achatamento em mesodistal, só que esse achatamento ele pode ser tão grande, né, tão forte, que pode ter 2 canais ou 3 raízes. Mas o padrão de normalidade dele vai ser um canal e uma raiz. Então, quando a gente for fazer o tratamento endodôntico, a gente tem que estar preparado, né? Uma radiografia prévia e também ter estudado já qual é a lima que a gente vai utilizar. E pra gente não perder muito tempo em relação a isso. O segundo premolar inferior, ele também vai ser cônico, triangular e também vai apresentar uma raiz. Ele, assim como o primeiro premolar inferior, ele pode apresentar bifurcação, trifurcação, porém, o primeiro premolar inferior, ele apresenta mais 2 canais, ou 2 raízes e 3 raízes do que o segundo premolar inferior. Então, se for colocar numa prova sua em relação a questões de verdadeiro e falso, qual é o dente, tipo, vamos colocar assim, o primeiro premolar inferior apresenta 2 raízes e 2 canais. E o segundo premolar inferior apresenta uma raiz e um canal. Você pode considerar, depender de que pergunta a questão, que pode estar correta, porque o segundo premolar inferior ele apresenta menos incidência de ter uma raiz e um canal do que os premolares, o primeiro premolar inferior, ok? Mas agora vamos ver qual é a forma de contorno para os nossos premolares inferiores. Assim como nos premolares superiores, a direção, né, de trepanação, a forma de contorno, a forma de conveniência vão ser bem semelhantes.
O ponto de eleição dele, também como o premolar superior, vai ser no centro da face oclusal. E a direção de trepanação também vai ser a mesma. Então, a gente vai penetrar na broca, né? Inicialmente, tirando esmalte, tirando dentina, né? Aquela dentina inicial, com a broca paralela ao longitudinal do dente. Quando a gente vê que a gente está se aproximando mais ali no meio da dentina, chegando próximo à polpa, a gente muda para o canal de maior volume, que também vai ser o canal palatino. Na forma de contorno, também vai ser ovalada, com eixo maior no sentido vestíbulo lingual, só que os premolares inferiores, eles vão ser mais largos do que os inferiores, ou do que os superiores. Então, a gente vai apresentar um canal, né? Quando a gente for fazer uma forma de contorno, a gente tem que obedecer à anatomia dentária, ou seja, ela é mais larga, mais achatada do que os premolares superiores. E, em relação à forma de conveniência, vai ser a mesma coisa dos premolares superiores. Vai ter uma parede achatada para vestíbulo lingual e a mesial, a vestibular e a palatina vão ser divergentes para a oclusal. Então, qual foi a diferença que a gente viu entre esses dois dentes? Primeiro, o ponto de eleição dos premolares superiores é o mesmo no centro da face oclusal. Segundo, a direção de trepanação também é a mesma, então vai penetrar com a broca paralela, depois a gente muda para o canal palatino. Terceiro, forma de contorno, foi o que a gente diferenciou. As duas são ovaladas, as duas têm eixo maior no sentido vestíbulo lingual, só que nos premolares inferiores, essa área vai ser mais larga, vai ser mais achatada do que os premolares superiores. E a forma de conveniência também vai ser a mesma. Então, a gente já vê que quando a gente for fazer um preparo para os premolares, a única diferença que a gente vai ter, assim, digamos, né, por bem alto, é que os inferiores eles vão ser mais largos do que os superiores, ok? Agora, vamos falar sobre os molares superiores. Dá um tempinho, caso vocês queiram copiar, pausem, tirem prints. Eu também posso enviar o slide por e-mail de vocês, bastam vocês me chamarem ou no nosso e-mail, que eu vou deixar na descrição, resumodeodonto@gmail.com, ou através do Instagram. Como muitos inscritos pediram, criamos um Instagram, mas ainda não tem muitas coisas. Mas caso vocês queiram conversar com a gente, tirar algumas dúvidas, podem entrar em contato. Também vou deixar tudo na descrição, o Instagram e o e-mail. Vamos agora, então, para os molares superiores. Fala nisso, se você está gostando desse vídeo, dá um like, comenta aí, se inscreve no canal, vai ajudar muito a gente. E a querer continuar aqui fazendo vídeos para odontologia, essa área linda, né? Que é a endodontia. E também a pério, né? Porque aqui a gente tenta abranger todos os assuntos da odontologia, por mais extensos que são. Então, vamos lá falar sobre os molares superiores sem mais delongas. O primeiro molar superior, como a gente vê na imagem, ele é triradicular. Então, se a gente for levar em consideração qual é o dente que mais é robusto, né? Claro que é o primeiro molar inferior. Mas a gente vai lembrar logo do primeiro molar superior. O primeiro molar superior é o que a gente fala que é o dente. Então, todo mundo, quando a gente pensa em dente, a gente pensa o quê? Em um dente com 2 raízes, um dente com 3 raízes, que é o respeito dos molares. O primeiro molar superior, ele vai ter 3 raízes. Geralmente, essas raízes, vão ser 2 para vestibular e 1 para lingual. Ela, como apresenta 3 raízes, ela vai apresentar também 3 canais. As raízes, elas são bem divergentes. Vamos apresentar uma raiz mesiovestibular, uma raiz distovestibular e uma raiz lingual. A raiz mesiovestibular, ela vai ser muito ampla, de vestibular para lingual. Ela vai ser achatada de mesio para distal. E é muito comum ter o aparecimento de 2 canais radiculares nessa raiz. Então, nessa raiz, por ela ser tão ampla, tão achatada, pode vir a acontecer, no primeiro molar superior, apresentar 3 raízes e 4 canais. Quando apresenta 4 canais na raiz mesiovestibular, a gente chama esse canal de mesiopalatino. Mas, geralmente, ela vai apresentar 4 canais. Então, ela apresenta o primeiro molar superior, 3 raízes e 4 canais. Onde está esse canal? Na raiz mesiopalatina. Por que está na raiz mesiopalatina? Porque ela é muito alongada de mésio para distal.
Já o segundo molar superior, ele também vai apresentar 3 raízes e ele vai apresentar, ao contrário do primeiro molar superior, somente 3 canais. Então, no primeiro molar superior é mais comum ter 3 raízes e 4 canais, e no segundo molar superior a gente vai apresentar 3 raízes e 3 canais. Mas também pode apresentar dois canais, pode apresentar 2 raízes quando elas são fusionadas. Mas é claro que isso vai depender muito de cada caso e a gente precisa tirar um exame radiográfico para a gente confirmar se há ou não. Molares superiores. Então, agora a gente já vê uma diferença em relação aos prés. Qual é o ponto de eleição? O ponto de eleição vai ser o sulco central, entre as margens mesial e distal. Então, a gente entra através do sulco central, né? E a gente viu que nos inferiores era no centro da face oclusal. E aqui não, a gente entra no sulco central. A direção de treponação vai ser semelhante aos premolares. Então, ou seja, a gente vai penetrar com a broca inicialmente paralela ao eixo longitudinal do dente, vamos removendo áreas cariadas, né, do esmalte, da dentina. Depois a gente troca essa broca para o canal palatino, canal de maior volume, que é o canal palatino. Mesma coisa que os pré-molares superiores e inferiores. Mas a forma de contorno aqui varia, porque ela é triangular com a base voltada para vestibular. Mas ela também pode ser trapezoidal. Tenho muita atenção em relação a esses 3 pontos principais dos nossos molares, principalmente em relação ao molar superior e molar inferior. E a forma de conveniência, a gente vai apresentar uma parede mesial divergente para oclusal e uma parede distal convergente para oclusal e a vestibular. E a lingual, elas vão ser paralelas. Então, também é diferente dos pré-molares. Então, aqui de molares, a gente viu tudo diferente. A gente viu que a mesial é divergente para oclusal, que a distal é convergente para oclusal e que a vestibular e a lingual, elas são paralelas. Então, ao contrário dos pré-molares, que eram todas divergentes, agora a gente vê que cada parede tem a sua direção preferencial, né? Digamos assim. A forma de contorno, ela pode ser triangular, a depender da face do dente. Geralmente, ela é triangular quando ela tem 3 canais, ou seja, o segundo molar superior, geralmente, a gente vai fazer uma forma de contorno triangular. E ela também pode ser trapezoidal. Trapezoidal, 4. Então, a trapezoidal a gente geralmente utiliza quando a gente for fazer um dente que apresenta 4 canais, como, por exemplo, o primeiro molar superior. Agora vamos falar sobre os molares inferiores. Os molares inferiores, eles vão ser bem diferentes do que os molares superiores. Para iniciar o primeiro molar inferior, o que a gente viu nos molares superiores? Que o primeiro molar superior, ele apresentava 3 raízes e 4 canais. O primeiro molar inferior, por sua vez, vai apresentar 2 raízes e 2 canais. Assim como o primeiro premolar inferior e o primeiro premolar superior também. Então, o primeiro molar inferior vai apresentar 2 raízes bem diferenciadas, bem separadas. Geralmente, vai ser uma raiz mesial e uma distal. A gente viu que essas raízes geralmente eram uma raiz vestibular e uma raiz lingual. E ele vai apresentar aqui, na maioria das vezes, 3 canais. Então, ao contrário do primeiro molar superior, que apresentava 3 raízes e 4 canais, a gente vê no primeiro molar inferior 2 raízes e 3 canais. Mas também pode apresentar 4 canais, também pode apresentar 2 canais. Isso vai depender muito da curvatura dessas raízes. O segundo molar inferior, por sua vez, ele vai apresentar 2 raízes que vão ser bem separadas, né? Elas geralmente não estão fusionadas, mas elas também podem ser fusionadas, ou então pode apresentar 3 raízes ou apresentar uma raiz. Mas isso vai depender muito de cada caso. Assim como o primeiro molar superior, como o primeiro molar inferior, o segundo molar inferior também vai apresentar 3 canais. Um canal vestibular, um canal mesiolingual e um canal distal. E esses canais, eles também podem ser 4 canais, quando o canal mesio-vestibular, ele é muito extenso. E agora eu preciso que vocês foquem um pouco nisso. A gente tem o canal mesio-vestibular, que é o canal mais estreito. A gente tem um canal
mesiolingual. Esse canal mesiolingual, ele também é estreito, só que ele é menos estreito do que o canal mesiovestibular. E a gente tem um canal distal. O canal distal, ele é bem alongado, tem um achatamento mesiodistal, só que esse achatamento, assim como no primeiro molar superior que a gente viu, ele pode ser tão longo, tão largo, que forma 4 canais, ou que forma 3 canais. Então, pode ter, né, na maioria das vezes, 4 canais, mas geralmente 2 raízes e 3 canais, assim como o primeiro molar superior e o primeiro molar inferior também, na verdade. Mas por que a gente não abordou sobre os molares, os terceiros molares inferiores? E os superiores? Porque os terceiros molares geralmente não é um dente que a gente vai fazer um tratamento endodôntico. Então, se a gente vê que essa cárie está muito próxima à polpa, se a gente vê que nós precisamos fazer, ou que já atingiu a polpa, né? A gente não opta por fazer um tratamento endodôntico. Além de ser uma área com difícil acesso, vai ser um dente que a gente vai estar a raiz vai estar angulada, vai estar anquilosada, então a gente prefere, né, fazer a indicação de exodontia. Então, por isso que a gente não abordou aqui os terceiros molares. Mas pode ser que aborde na sua prova, e aí se você tiver alguma pergunta em relação aos terceiros molares, podem perguntar ou no nosso Gmail, ou nos comentários, ou no nosso Instagram, tá bom? E vamos ver agora um pouco sobre a forma de contorno dos molares inferiores para finalizar. Então, a forma de contorno neles, agora vai diferente dos molares superiores. Se vocês se lembram, a gente viu que nos molares superiores, o ponto de eleição era no sulco central da face oclusal. E os pré-molares, o ponto de eleição deles era no centro da face oclusal. O mesmo ponto de eleição dos molares inferiores. Então, olha aqui uma diferença dos molares inferiores. Outra diferença dos molares inferiores é a direção de trepanação. Nós vimos que nos molares superiores, a gente iniciava a penetração com a broca paralela ao eixo longitudinal do dente e mudávamos para o canal de maior volume, que era o canal palatino. Até então não tinha mudado nada. O pré-molar superior era assim. Os pré-molares inferiores também eram assim. Os molares superiores eram assim também. Só que os molares inferiores, que são os diferentões, não tem um canal de maior volume palatino, e sim o distal. Então, outra diferença. Forma de contorno, a gente viu que nos molares superiores, a forma de contorno podia ser tanto triangular quanto trapezoidal. A triangular geralmente era quando a gente tinha 3 canais, e a trapezoidal quando tinha 4 canais. Os molares inferiores, independente se você tem 3 canais, 4 canais, 2 canais, a forma sempre vai ser trapezoidal, com base voltada para a mesial. E em relação à forma de conveniência, semelhante aos molares superiores. Parede mesial, divergente para oclusal, parede distal, convergente para oclusal, e as paredes vestibular e lingual paralelas ao eixo longitudinal do dente. Então, é muito importante a gente observar isso. Até para a gente facilitar o nosso tratamento endodôntico, porque a gente não pode chegar para fazer um tratamento endodôntico no dente que a gente não conhece a anatomia. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se eu falei rápido por algum minuto, diminua a velocidade nas configurações. Mas era um vídeo muito extenso e tem algumas partes que a gente precisa realmente falar rápido. Mas é isso. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou me chamar através do e-mail ou através do Instagram. Recentemente a gente está tendo muitos comentários que têm nos deixado com mais força ainda de continuar com o canal. Então, é isso. Muito obrigada por ter estado aqui. Qualquer dúvida, já sabem, pode me perguntar. E é isso aí. Valeu!